Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje teve o pronunciamento do Bolsonaro, né? Em relação ao coronavírus. E só uma palavra define como foi esse pronunciamento: desastre. Acidente de caminhão com um trem. Ele mais uma vez manteve a sua, como eu vou dizer, o seu curto raciocínio, né? A sua falta de inteligência na mesma base que ele vem tratando o coronavírus e cheio de mentiras. E mais uma vez ele fala em cadeia de rádio e televisão que não sobre gripezinha e sobre resfriadinho. Cara, ele é o presidente da República. Como é que ele faz um pronunciamento falando que o corona é uma gripezinha e um resfriadinho? O contexto da frase é: eu sou um homem atleta, o corona, eu sou um homem atlético que pratica, que tem uma saúde boa, ou seja, o coronavírus não vai me afetar. Vai me afetar como se fosse um resfriadinho ou uma gripezinha, assim como na maioria das pessoas. Não, não é uma gripezinha. Ela é muito mais uma pneumonia grave, ok? É muito mais uma pneumonia grave. Ele não está entendendo isso. Ele mais uma vez chamou todo o processo de que está acontecendo hoje de uma histeria, e não é histeria. Pessoas estão morrendo. Hoje, dia 24, o número de mortos confirmados pelo corona subiu de 30 para 46. Os casos de contaminação já subiram, já ultrapassaram a barreira de 2.000 pessoas. Isso porque a gente está tendo subnotificação. Imagina quando os 22 milhões de testes chegarem e começarem realmente a ser feitos os testes, que esse número não vai explodir lá em cima. Tá? E mais uma vez, falando da cloroquina, a cloroquina ainda está em teste. Tá? Não é o remédio. Não é o remédio definitivo contra o corona. A cloroquina está em teste. Tem pessoas que estão doentes e que necessitam da cloroquina que não estão achando mais por causa dessa fala. Meu, eu ainda tô tentando entender como existem pessoas que ainda defendem esse cara. É sério, como existem pessoas que ainda defendem esse senhor. Não quero usar outra palavra, porque nada que seja tão negativo possa se. Nada que de negativo que exista possa se comparar a esse cara. Né? Então não adianta chamar de animal, porque eu vou ofender todo o reino animal. Não adianta chamar de excrementíssimo, porque vai ofender toda a cadeia de excrementos. Então, não adianta. Não existe uma definição, há uma palavra que possa definir esse cara. Ele é o pior presidente, o pior líder que esse país já teve em toda a sua história, desde o descobrimento. E isso porque a gente já teve ditadura militar e nós já tivemos muitos militares. Tivemos ditadura militar e por duas vezes. Né? Nós tivemos dois regimes ditatoriais na nossa história. E esse cara é o pior presidente de todos os tempos. Ele conseguiu ser definido como o pior líder, o pior do mundo, em todo o mundo no atual momento. Ele conseguiu ser o pior líder. E isso é indicado por uma publicação inglesa, se eu não me engano. De todos os líderes, ele está sendo o pior. Se eu conseguir achar a reportagem falando, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Mas eu gostaria muito que essas pessoas que defendem esse ser começassem a colocar a mão na consciência para ver a bosta que tá acontecendo.
Teve uma coisa, eu não anotei, eu só escutei, eu fiquei muito revoltado, acabei não... e chocado ao mesmo tempo com o pronunciamento, então eu não anotei, assim, as coisas que ele foi falando para poder dizer, mas algumas coisas que... alguns pontos da fala dele que mais me preocuparam em relação a isso. Ele fala que o vírus ele é mais perigoso para pessoas acima de 60 anos. Não, não é. Não, não é. No Rio de Janeiro teve a morte de um rapaz de 26 anos que que testou positivo para o coronavírus, ele era saudável e não tinha nenhuma doença anterior. Aqui em São Paulo teve um cara de 33 anos que também morreu, mas ele tinha uma doença anterior. Então não é só, não ataca só idosos. Ela não é uma doença grave só para idosos, ela é uma doença grave também para pessoas mais jovens. E outra, ele fala que só os idosos precisam ser protegidos. Não, não são só os idosos. Os idosos é o público, é o grupo de risco. Mas, e as pessoas jovens que vivem com esses idosos? Eles podem ser assintomáticos, não desenvolver a doença, mas mesmo assim transmitir a doença para outra pessoa, para essas pessoas idosas. E ele fala que a necessidade são só para os idosos. Que a nossa preocupação tem que ser só com os idosos. Tem que ser com os idosos, mas o restante da população também, porque os restantes da população pode transmitir o vírus para esses idosos. Ele fala que a gente não deve parar a economia. Eu concordo, a economia não deve ser parada. Mas a que custo? É melhor você parar a economia agora e manter a população segura a você implantar uma imunização de rebanho? Para quem não sabe, procura depois aí a imunização de rebanho. Uma teoria aí que o líder inglês lá, o Boris, não sei das quantas lá, pensou em implantar no Reino Unido e desistiu porque ele percebeu que se ele implantasse esse processo, essa metodologia lá, teria a morte de mais ou menos 250 mil ingleses. Tá? Que outro ponto do pronunciamento dele chamou a atenção? O ataque aos governadores, né? Dizendo que os governadores estão fazendo histeria, que não deveria, não há motivo para tanto. Como não há motivo para tanto? São 2.000 pessoas contaminadas. Não existe uma cura. Não existe um remédio. Pessoas estão morrendo. Não é histeria? Uma outra coisa, ele disse que estava de olho desde janeiro a economia que eles estavam procurando, estavam no radar desde janeiro. Não, desde janeiro a questão lá na China. Não, não estava. Realmente não estava. Se estivesse no radar desde janeiro, as medidas de contingenciamento e enfrentamento já deveriam ter sido tomadas. E não foram tomadas. Ele começou todo o processo começou a ser tomado no início de março. Se tivesse sido tomado antes, a gente não estaria neste processo que a gente está hoje. Hoje eu não sei dizer se nós estamos mais próximos da Coreia do Sul, que tem um processo melhor, ou se a gente está mais próximo da Itália. Porque o combate não começou antes, o combate começou muito depois. O que me assusta é que ele ainda acha que é uma histeria. Ele ainda acha que é só uma gripezinha, só um resfriadinho. E o que mais me assusta muito mais é saber que existem pessoas que ainda defendem ele. Eu, sinceramente, acho que vai ter um genocídio no país dentro de alguns dias. Tá? E eu vou ficando por aqui. Beijos.